Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Num restaurante com estrela Michelin em Moscovo, o ambiente era acolhedor e elegante, banhado num luxo discreto mas inegável. Lustres de cristal, pendurados no teto alto, lançavam uma luz suave que fazia brilhar os talheres de prata e os copos de cristal lapidado. As toalhas brancas, de linho impecável, estavam tão bem passadas que mal pareciam amassadas sob o peso dos finos pratos de porcelana. O aroma sutil de boa comida pairava no ar, misturando-se à suave melodia que um pianista tocava ao fundo, sentado diante de um majestoso piano de cauda preto. As conversas dos clientes, principalmente empresários, políticos e algumas celebridades, eram abafadas, quase sussurradas, como se as próprias paredes fossem testemunhas de segredos importantes. Os garçons, vestidos com ternos pretos impecáveis, moviam-se com graça controlada, deslizando entre as mesas com precisão coreografada. Entre os convidados, um homem de 60 anos estava sentado a uma mesa isolada, perto de uma grande janela saliente que oferecia uma vista deslumbrante das ruas iluminadas de Moscou. Ele estava sozinho, o que era raro num estabelecimento onde as pessoas vinham frequentemente para negócios ou ocasiões sociais. O seu fato, de corte sóbrio mas impecável, demonstrava um certo gosto pela elegância discreta. Cada movimento deste homem era medido, calculado, desprovido de qualquer gesto supérfluo. Ele não checou o telefone, não olhou em volta como outros clientes costumavam fazer para avaliar quem estava lá. Contentava-se em saborear a refeição com uma serenidade quase desconcertante, cortando cada pedaço com precisão militar, mastigando devagar, como se analisasse cada sabor. Nas sombras do balcão, Andrei, um dos garçons, observou a cena com um sorriso malicioso. Com cerca de 30 anos, tinha o carisma de quem conhece o seu ofício, mas também a arrogância de quem se considera indispensável. Seus modos eram impecáveis no trato com os clientes, mas em particular não deixava de zombar de certas personalidades que frequentavam o estabelecimento. Gostava de comentar suas peculiaridades, suas excentricidades ou seu modo de se comportar com a equipe. Naquela noite ele estava com um humor particularmente zombeteiro. Aproximando-se do balcão onde estava seu colega Alexei, ele apontou com o queixo para o homem sentado perto da janela e sussurrou em tom divertido. Olha esse cliente. Com seu comportamento frio e impassível, ele quase parece o próprio Vladimir Putin. Você acha que ele vai anexar o restaurante? Ele riu baixinho, satisfeito com a piada, mas sua risada morreu ao ver o rosto do colega congelar. Alexei, que trabalhava aqui há muito mais tempo que Andrei, acabava de ficar ligeiramente pálido. Ele baixou a voz e sussurrou. Cale a boca, Andrei. Isso não é uma piada. Mas Andrei encolheu os ombros, erguendo as sobrancelhas casualmente. Vamos, relaxe. Ele é apenas mais um cara rico. Olhe para ele, ele come como se estivesse meditando sobre o destino do mundo. Tenho certeza que ele vai pedir uma vodka gelada e ficar olhando para nós até ficarmos com medo de respirar muito forte. Alexei balançou a cabeça, olhando em volta preocupado. Você não entende, Andrei. Aqui não brincamos com esse tipo de coisa. Cuidado com o que você diz. Mas Andrei não deu ouvidos ao aviso. Aos seus olhos, o homem da janela era apenas mais um cliente, um daqueles frequentadores poderosos de restaurantes que chegavam para gastar fortunas sem sequer piscar. Ele não tinha ideia de que desta vez sua arrogância lhe custaria mais do que apenas um simples aviso. Quando Andrei voltou para atender o cliente misterioso, ele não pôde deixar de adotar uma atitude condescendente, fiel à sua natureza. Afinal, ele se achava seguro por trás do prestígio do restaurante e da segurança que sua experiência lhe proporcionava. Ele se aproximou da mesa com uma indiferença estudada, colocando a mão suavemente na bandeja enquanto arqueava uma sobrancelha zombeteira. Tudo está indo bem, senhor? Você não acha que a atmosfera está um pouco falta de autoridade esta noite? Ele disse com um sorriso malicioso, seus olhos brilhando de ironia. O homem lentamente olhou para ele. Seu olhar azul gelado, ancorado profundamente no do garçom, de repente lhe deu uma impressão estranha. Não foi uma expressão de raiva ou indignação, mas uma observação silenciosa, quase cirúrgica. Como se ele estivesse avaliando plenamente o homem que estava diante dele. Um leve mal-estar instalou-se em Andrei, mas ele optou por ignorar esse sentimento,
convencido de que seu tom leve seria suficiente para mascarar a tensão emergente. O serviço é surpreendente, o cliente respondeu em tom neutro, sem nenhuma emoção filtrada em seu rosto. Em vez de interpretar esta resposta como um aviso, Andrei achou graça. Tinha o hábito de brincar com fogo, testando os limites dos clientes sem nunca sofrer consequências reais. Sabe, aqui estamos acostumados a tratar nossos clientes como reis. Bem, a menos que você já seja um rei disfarçado. Ele acrescentou, zombando. Um silêncio se instalou. O homem não respondeu imediatamente. Contentou-se com um sorriso imperceptível, apenas uma ligeira curvatura dos lábios. Então, silenciosamente, ele terminou a refeição, aproveitando para saborear cada mordida. Ele não mostrou sinais de aborrecimento ou aborrecimento. Quando terminou, colocou cuidadosamente o guardanapo sobre a mesa, tirou uma carteira de couro simples e deixou uma gorjeta generosa, muito além dos padrões habituais. Sem dizer uma palavra, sem sequer lançar um último olhar para Andrei, levantou-se e saiu da sala com passos medidos, as costas retas, deixando atrás de si uma atmosfera curiosamente pesada. Andrei, por sua vez, encolheu os ombros e virou-se para o balcão. Bem, pelo menos ele pode pagar uma boa refeição, ele disse. Ele sussurrou para Alexei, que não disse nada. Mas alguns momentos depois, enquanto Andrei continuava seu serviço descuidadamente, o gerente do restaurante irrompeu na sala. Sua entrada foi tão abrupta que vários clientes ergueram os olhos, surpresos com esse comportamento incomum. O homem, geralmente tão controlado, tinha o rosto pálido e uma expressão de pânico. Ele olhou ao redor da sala até encontrar a de Andrei, e sua voz soou como uma ordem militar. Andrei. No meu escritório. Imediatamente. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns funcionários congelaram, outros baixaram os olhos, fingindo não ouvir nada. Andrei ficou sem palavras por um momento. Não era incomum ser repreendido por seus comentários inapropriados, mas nunca com tanta urgência. Porém, com sua arrogância de sempre, encolheu os ombros e seguiu seu chefe, sem suspeitar que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ao chegar à porta da sala do diretor, colocou a mão na maçaneta e abriu-a com um gesto descuidado. Mas mal ele cruzou a soleira quando parou. Sentado na cadeira do diretor, com as mãos cruzadas sobre a mesa, observando com a mesma intensidade gélida do restaurante. O próprio Vladimir Putin. O coração de Andrei disparou, batendo violentamente contra seu peito como um tambor de guerra. Sua respiração ficou curta e suas mãos suaram. A arrogância que o animara alguns momentos antes evaporou-se instantaneamente, varrida por um terror surdo e avassalador. O homem sentado à sua frente, aquele de quem ele zombara sem restrições, não era outro senão o próprio Vladimir Putin. Não é uma simples semelhança. Não é uma coincidência absurda. Foi ele, o presidente da Federação Russa, o chefe de Estado mais poderoso e temido do país. Putin cruzou lentamente os dedos sobre a mesa, adotando uma postura ao mesmo tempo relaxada e dominadora. Seus penetrantes olhos azuis se fixaram nos de Andrei, examinando sua alma com frieza clínica. O silêncio na sala era pesado, quase opressivo. Então, jovem, o que você estava dizendo sobre meu estilo de liderança? Ele perguntou com uma voz estranhamente suave, mas terrivelmente intimidadora. Andrei abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava seca. Seu cérebro estava acelerado, tentando entender como ele havia chegado ali, como um simples comentário improvisado se transformará naquele pesadelo acordado. Putin levantou-se lentamente, com fluidez calculada, e contornou a mesa. Seu olhar não se afastou do garçom, que se sentia cada vez mais esmagado por uma presença que só percebeu tarde demais. Jovem, ele continuou em um tom comedido. Na vida, há uma lição essencial a lembrar. Saiba sempre com quem está falando antes de ser insolente. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem na mente do garçom antes de virar ligeiramente a cabeça na direção do gerente do restaurante. Este restaurante pertence a mim. E quero que sua equipe represente a excelência. As pernas de Andrei tremeram. Ele sentiu uma onda gelada percorrer sua espinha. Não havia escapatória, nem sarcasmo atrás do qual se esconder. Estava na presença de um homem que, com uma única palavra, poderia destruir a sua carreira, ou pior. Senhor presidente, eu não queria.
Ele tentou com a voz estrangulada. Mas Putin interrompeu-o com um simples gesto da mão, um movimento fluido e preciso, que significava que não tinha vontade de ouvir justificações desnecessárias. Não gosto de desculpas desnecessárias, ele declarou, olhando atentamente para Andrei. Mas gosto de ver as pessoas aprenderem com seus erros. Ele fez uma pausa e acrescentou num tom ligeiramente mais baixo, quase confidencial. Você tem duas escolhas, Andrei. Você pode sair imediatamente e nunca mais colocar os pés neste estabelecimento. Ele deixou um momento de suspense antes de continuar. Ou você passa um mês servindo em um centro comunitário, onde aprenderá a tratar as pessoas com respeito, independentemente de sua posição social. Andrei sentiu o peso do olhar do presidente pesando sobre ele como um fardo inevitável. Ele sabia que não tinha outra opção. Não foi uma proposta, mas uma liminar disfarçada. Ele abaixou a cabeça, incapaz de suportar mais essa pressão insuportável. Eu serei voluntário, senhor, ele gaguejou, com a voz trêmula. Um silêncio se instalou. Então, depois de alguns segundos intermináveis, um leve sorriso apareceu nos lábios do presidente. Não zombando. Não é cruel. Mas há de um homem que acabará de conseguir exatamente o que queria. Boa decisão, se você estiver feliz em dizer. Com um movimento medido, ele se virou e se dirigiu para a porta. Ele abriu sem pressa e parou por uma fração de segundo antes de sair. Veremos se a humildade é uma qualidade que você pode aprender, ele acrescentou, antes de desaparecer. O silêncio voltou a cair no escritório, deixando para trás um Andrei esgotado de todo orgulho, trêmulo e transformado por esse encontro tão brutal quanto inesperado.